Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Jéssica e eu vim falar com vocês hoje um pouco sobre a minha experiência de maternidade, né? Que agora estou gravidinha. Queria falar com vocês sobre desde a trajetória da minha gestação até agora. Eu agora estou com quase 23 semanas, que são 5 meses e meio, 5 meses e 2 semanas. Gente, eu queria falar com vocês um pouco, tipo, contar tipo um diário da minha gestação, só que aí como eu já estou já no meio da minha gestação, né? Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência pra vocês, tá? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas mesmo assim assistam, por favor. Curte, compartilha com as mãezinhas que estão, tipo, tentantes ou enfim. Compartilhem com suas amiguinhas, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte. Pra quem me conhece de perto, sabe que eu sempre tive vontade de ser mãe. Desde o início do meu relacionamento com meu marido, eu sempre tive muita vontade de ser mãe. E eu estou com ele há 6 anos e alguns meses, acho que uns 2 meses por aí. E aí, eu sempre falava pra ele que eu sempre tive essa vontade, e ele falava pra mim, não, eu também tenho vontade de ser pai, mas eu acho que ainda tá muito cedo pra isso. E eu não entendia, né? Eu achava que, tipo, ele não quer e eu queria muito, né? Só que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, né? Enfim. Bom, quando eu comecei. Eita, meu Deus, quase que não sai. Eu comecei a trabalhar na minha casa em maio. E o que acontece? Eu tô trabalhando atualmente num espaço que eu tinha planejado para fazer o quarto do meu filho para quando eu ficasse grávida. Sim, ano passado. E aí, o que acontece? O ano de 2020 foi um ano de muitas surpresas para todo mundo, né? E para mim foi muito bom, assim, em muitos aspectos. Graças a Deus, assim, eu não perdi ninguém da minha família. Deu tudo certo. Graças a Deus, assim, as coisas têm fluído muito bem para mim. Graças a Deus. Não porque eu seja merecedora de tudo isso, mas o Senhor sempre achou graça em nos abençoar. Também foi um ano muito triste para muitas pessoas que perderam pessoas da família, entes queridos, e a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, mas infelizmente a gente está propício a acontecer várias coisas, né, na nossa vida. Enfim, no mês de setembro, eu resolvi reformar aqui. Porque aqui, como eu falei, aqui era um cômodo da minha casa normal, igual os outros cômodos, né? Um quarto que eu tinha feito planejado para quando eu ficasse grávida. Até aí, ok. Peguei, arrumei todo o meu espaço, fiz tudo bonitinho, do jeito que eu queria. Pintei, reformei teto e tudo mais. Montei uma esmalteria para mim aqui. Aí, quando foi dia 12, tava tudo certo, minha extração estava paga, ok, tava tudo legal. Comecei a fazer uma consolidação na igreja, né? Tinha passado por umas fases na minha vida bem complicada, tipo de crise de ansiedade, várias coisas. E aí o que acontece? Comecei a ir pra igreja, pedi muito a Deus direção para que as coisas viessem fluir da melhor maneira possível para que eu não viesse me perder. E aí o que aconteceu? Eu pedia muito a Deus na minha consolidação, que eu tinha um livrinho assim, tinha não, tenho ainda, esse livrinho que eu colocava as minhas metas de orações, que eram meus alvos que eu queria alcançar, e eu coloquei que eu queria muito ter um filho. Coloquei isso como prioridade na minha vida, nas minhas orações. E aí eu pedi muito a Deus, o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele escuta tudo que a gente pede. Então, irmãos, e pessoas assim que não são da igreja, mas também que são meus irmãos em Cristo, não deixa de pedir a Deus as coisas que vocês querem. Não deixa de acreditar no seu sonho, porque tudo é possível sim. Muita gente perto de mim achava que eu tinha problema para engravidar, até mesmo pessoas da minha família pensavam que eu tinha algum problema para engravidar, quando na verdade era só ansiedade e não era o tempo de Deus. Mas o Senhor, ele sabe o momento exato de te dar alguma coisa. Então não desista de pedir. E aí, então, setembro, né, tudo isso aconteceu. Eu já estava grávida e eu não sabia. Com uma semana depois que a minha menstruação tinha ido embora, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas. Eu senti uma dorzinha no meu peito, né, tipo no meu seio,
Que eu falei, bom, isso eu geralmente sinto quando está pra vir pra mim. Que é meio que um aviso, né? Tipo, opa, se previna aí, porque vai acontecer alguma coisa. Até aí eu falei, bom, eu acho que não vai descer pra mim de novo. Tinha acabado de descer pra mim. Eu falei, tem alguma coisa estranha comigo. Nem comentei nada com meu marido e fiquei com isso na minha cabeça. Aí, beleza. Quando foi numa quinta-feira, que eu não lembro o dia exato, mas eu acho que era o dia 23 de setembro, se eu não me engano. Meu esposo chegou com uma flor e uma caixa de bombom pra mim. Achei a coisa mais linda do mundo, né? Comi, tava tudo bem, tudo certo. Dia 25 de setembro, foi no sábado, fui pra célula. Quando eu cheguei, primeiro que eu cheguei lá na célula, ela tava meio assim, borocochô, porque no dia 25 eu estava muito mal. Tava assim, num nível assim de cansaço, uma fadiga, porque pra quem não sabe, no começo da gravidez a gente fica assim, muito mal. Não é todo mundo, tá? Deixando claro, isso é a minha experiência que eu tô contando, então deixa eu resolver aqui direito o que eu tô falando, né? Na minha experiência, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu tava muito indisposta no começo, enjoada, assim, muito fadigada, como se eu tivesse, nossa, feito um monte de coisa. E na verdade eu não tinha feito quase nada. Trabalhei normal, coisas que eu faço no meu dia a dia. Quero fazer uma unha, tudo isso. Eu sempre fiz e ok. E aí, gente, meu Deus, desconsidere isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a passar muito mal, fui pra lá pra célula. E geralmente no final da célula sempre tem uns comes e bebes, né? Pra gente se despedir e ir embora pra sua casa. Eu não comi nada. E quem me conhece sabe que eu não sou de rejeitar comida. Aí, beleza. Fui pra vir pra casa. Cheguei em casa, fui inventar de comer um chocolate, né? Sendo que eu já não tinha comido nada salgado. Eu queria comer chocolate. Fiquei com o estômago super embrulhado. Cuspi o chocolate todinho. E eu sou a louca do chocolate. Falei, opa, eu não tô bem. E aí, nisso, que eu já não estava me sentindo legal. Nossa, a iluminação tá péssima. Que eu já não estava me sentindo legal, eu peguei e fui pra casa da minha sogra, que meu marido ia pra uma festinha com os amiguinhos dele aí, né? De longa data. E aí ele ficou super pouco tempo lá e depois a gente foi pra casa da minha sogra e ficamos lá. E eu comecei a passar muito mal, tava muito calor nesse dia, gente, muito calor mesmo. Tipo, tá muito calor agora, mas naquele dia tava bem calor também. E eu, nossa, muito fadigada, enjoada, senti o cheiro de fritura na casa da minha sogra. Então, tipo, já comecei a ficar, meu Deus do céu, vou botar os bofos pra fora. E aí, o que que aconteceu? Minha cunhada de 6 anos falou pra mim assim, que sabia por que eu tava assim? Porque eu estava grávida. E eu falei, ah, coisa de criança, né? Suave. E aí, na verdade, né, criança sente. Enfim, quando foi no dia 8, tinha pouco tempo que minha menstruação tinha acabado, a minha menstruação não estava atrasada, estava previsto para descer dia 14 pra mim, porque meu ciclo não é certinho, não era certo. Aí, beleza, eu fiz um teste e o teste deu meio suspeito. Pra mim deu suspeito, né? Mas pra algumas pessoas deu negativo e pra outras deu positivo, então por isso que deu suspeito. Surgiu uma linha muito, muito clara. Essa linha, ela, tipo, só dava pra você enxergar ela contra a luz. E eu falei, meu Deus do céu. Gente, depois eu vou deixar as fotos pra vocês do teste, pra vocês, né, terem uma noção de que às vezes você pode estar grávida e às vezes não sabe. Mas assim, eu acredito que a mulher, ela conhece seu próprio corpo e a gente sente quando tá grávida. Muita gente falava isso pra mim, eu achava que isso era caô, né? Mas é verdade. Você sente quando você tá grávida. Então, tudo que muda no seu corpo, você vai sentir. Mas, enfim. Aí eu fiz. E aí deu essa linhazinha suspeita. Eu falei, gente, será que eu tô grávida? Será que é coisa na minha cabeça? Será que eu tô tão assim? Será que eu tô com uma gravidez psicológica? Porque eu era louca pra ficar grávida. E, tipo, meu, foi muito assim, engraçado, né? Mas enfim, eu falei, bom, vou fazer outro. Pedi pro meu esposo trazer outro teste pra mim. Ele falou, meu Deus, vai ficar gastando dinheiro com isso. Você nem sabe se você tá grávida. Para de graça, porque você sempre fala que tá grávida e às vezes não tá, enfim. Falei, traz o teste pra mim, porque eu acho que eu estou grávida. Fiz esse teste, mostrei pra ele, né? Homem não entende nada de nada, né? Pra ele, se a gente falasse assim, aquilo ali é teste de Covid, ele ia achar que era de verdade. Mas enfim, fiz esse teste. E aí, o que que acontece? Ele deu de novo uma outra linha, só que
um pouquinho mais rosa, só que ainda assim invisível, teoricamente. Aí, beleza. Falei, bom, vou esperar, né? Porque como ainda não tá atrasado, às vezes pode ser que o hormônio ainda não esteja tão forte pra poder ser detectável no exame de urina. E aí, beleza, fiz essa experiência de esperar, fiquei bem ansiosa, pra falar a verdade. Aí fui pra casa da minha mãe no dia 12, que era no feriado, dia das crianças. Fui pra casa dela, e aí eu fui pra lá pra provar uma roupa que eu tinha pedido pra minha tia guardar pra mim, que ela tava fazendo, tipo, tava vendendo, né? E era uma jardineira jeans, e a roupa não coube em mim, só, não fechou. Falei, algo de errado não tá certo, né? Porque era meu número. Aí, ok. Minha mãe experimentou e entrou. E eu e minha mãe, a gente tem o mesmo corpo. Sim, minha gente. Eu falei, bom, acho que deve estar de complô comigo, não tô entendendo, né? Eu não engordei tudo isso pra não tá fechando. Mas, enfim. Aí, pessoal, nisso, falei, bom, tá tudo certo. Não coube, não vou comprar. Aí, beleza, comprei uma saia, uma blusinha, e enfim. Ficou legal, gostei. Quando foi no dia 13, fui na casa da minha sogra, e aí eu tava com os peitos bem inchados, assim. Eu não tenho muito peito, né? Mas o pouco que eu tinha tava um pouquinho maior, né? Tava um pouco inchado. E aí, a minha sogra falou: acho que você pode estar grávida sim, você tá com cara de grávida. Eu falei: como que é cara de grávida? Enfim. Aí, beleza, né? Nossa, eu falo muito aí, né, cara? Meu pai do céu. A mãe dela pegou e falou pra mim: Jéssica, faz um teste. Acho que você tá grávida. Assim, com essa convicção toda, eu falei: meu Deus, será que ela tá vendo minha alma, gente? Pra ela tá falando assim com essa certeza todinha. Ok. Quando foi no outro dia, no dia 14, que era exatamente o dia que era pra descer, lembre-se disso, minha menstruação não chegou a ficar atrasada. Eu fiz o teste e deu positivo, gente. Pensa o tanto que essa menina tremia. Eu tremia mais que tudo, que eu falei, meu Deus do céu, não é possível, será que eu tô grávida mesmo? E, gente, realmente, as nossas palavras, elas têm poder, porque eu sempre, cara, eu desacreditava disso, mas sim, a gente tem poder nas palavras. E aí eu fiquei meio sem entender na hora, eu fiquei, meu Deus, será que é verdade? Será que esse daqui deu errado? Será que pode dar de mentira? Será que a gente deu falso positivo? Mas não. Pode dar falso negativo, mas não falso positivo. E aí, minha gente, eu tinha comprado 2 testes nesse dia, no dia 14. E eu fui fazer um, e eu nem. Gente, lembrando que eu não fiz nenhum teste na primeira urina do dia. Tá? Eu fiz os testes tudo, tipo, assim, desregulado mesmo. Nos horários que eu queria mesmo fazer xixi, eu fui lá e fiz e não foi nenhum na primeira urina. Aí, beleza, fui, fiz outro teste, deu positivaço dessa vez. E aí, quando eu fiz esse teste, eu fiquei, meu Deus, eu realmente tô grávida. Era pra eu ter feito uma surpresa pro meu marido, mas eu não aguentei, porque eu sou muito ansiosa. Peguei e mandei mensagem pra ele com a foto, falei, parabéns, papai. E, tipo, foi uma emoção, assim, muito grande, graças a Deus, assim, tudo deu certo. E muita gente fala, mas não é bom você falar logo no começo. Porque às vezes acontece da gravidez não vingar e tudo mais. Eu falei assim, gente, a gente atrai aquilo que a gente pensa. E eu, desde o início, eu sempre falava, eu não vou postar nada. Uhum. A pessoa peida, ela já quer postar que ela peidou. Entendeu? Mas enfim, postei que tava grávida. Quando eu soube, já saí postando. Falei, meu Deus! Tem uma amiga minha aqui da rua, Cauane, meu Deus do céu. Ela foi comigo pra comprar o teste do dia 8, né? Aí ela, meu Deus, se você ficar grávida, já me fala, já me fala. E, gente, ela foi comigo. E pensa, eu fui fazer esse teste. Quando foi do dia 8, né? Enfim. E aí, quando eu falei pra ela, meu Deus, mentira! E, gente, sim, cara, era verdade. E passaram esse tempo, né? Eu marquei o pré-natal, fui fazer o teste no postinho pra poder marcar o pré-natal. Fiz outro teste. A moça não satisfeita fez logo 2 e os 2 deu positivo, ou seja, fiz 6 testes. Porque a pessoa era tão assim, meu Deus do céu, será que eu tô mesmo? Ainda perguntei até pra enfermeira, eu falei assim, é possível tá grávida psicologicamente ter dado positivo aqui? Ela falou pra mim que não,
que não tem como. A gravidez psicológica, você sente outros sintomas no seu corpo, mas o teste não mente, na maioria das vezes. E aí, enfim, marquei o pré-natal, comecei a fazer o pré-natal. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, tava com 6 semanas e 3 dias. E só deu pra ver o saco gestacional. E aí eu fiquei meio assim, meu Deus, será que, né, será que eu não tô grávida? E eu fiquei com aquela aflição, com aquele medo. Então, assim, muitas mães que vai fazer o pré-natal, assim, tipo, desde o início, quando descobre, fica com medo quando faz a ultrassom e não dá pra ver o bebê, mas é normal, gente, pode acontecer, tá? Até a 7ª semana, 8ª semana, é possível isso acontecer. Agora, se passar disso, de 9 semanas em diante, você não conseguiu ver seu bebê, pode correr o risco de ser uma gravidez anembrionária. Anembrionada, não sei falar essa palavra, mas enfim. Que é uma gravidez quando não tem um embrião e aí ela não vai pra frente. Aí fiquei com aquela preocupação, aí eu passei na consulta. A primeira consulta com a médica, que a primeira foi com a enfermeira, né? Que ela me pediu a ultrassom. E aí a médica foi, tipo, super seca comigo, tipo, me deu um banho de água fria. Eu passei aqui pelo SUS mesmo. E eu fiquei, assim, muito triste. Eu saí de lá arrasada. Porque ela pegou e já falou isso pra mim sobre a gravidez anembrionária. E eu fiquei com medo de tá acontecendo aquilo comigo. Eu falei, meu Deus, mas eu falei na igreja, eu testemunhei, falei que tinha acontecido isso comigo. Eu não aceito isso na minha vida. E eu já sentia, gente, tipo, é muito engraçado. Eu sentia no meu lado esquerdo, que foi onde meu neném foi gerado, eu senti um bolinho aqui, eu senti um durinho na minha barriga aqui. Eu falei, eu sinto ele aqui, ele tá aqui. Não é possível, eu não aceito isso pra minha vida. No mesmo dia, gente, eu fiquei tão agoniada que eu peguei e marquei uma outra ultrassom. Fui fazer essa outra ultrassom. E aí, o que aconteceu? Ele estava lá. Coisa mais linda de mãe, gente. Parecia um feijãozinho, assim, muito pequenininho. Já tava com os bracinhos se formando, as perninhas se formando e só tinha a cabeça, mas era a coisa mais fofa da mãe. E eu fiquei, assim, muito feliz, eu fiquei, assim, aliviada, sabe? E, gente, não fique entrando na pilha de médicos, assim, que às vezes não sabe conversar com vocês, sabe? Porque, assim, muitas vezes eles falam aquilo na tão naturalidade pra ele que, tipo, não sabe se vai soar gostoso pra mãe ouvir, entendeu? Ainda mais uma mãe de primeira viagem que tudo fica com medo. É normal a gente sentir insegurança, é normal a gente ter medo das coisas. Mas, assim, tipo, não necessariamente você tem que pegar e absorver tudo que os médicos, sabe, assim, tipo, fala nu e crua. E, enfim, claro que assim, você tem que saber também que os médicos entendem sobre os assuntos, né? Mas eu fiquei com tanto medo de, tipo, não estar grávida que aquilo me desestabilizou, assim, muito. Aí, beleza. Essa foi com 9 semanas e 3 dias, ou 4 dias, mais ou menos. Aí eu fui fazer minha segunda ultrassom. Só que aí nisso eu já comecei a passar pelo convênio, porque eu fiz um convênio para ficar grávida, para poder conseguir fazer todo o acompanhamento certinho com o convênio e ganhar neném no convênio. Só que quando eu soube que estava grávida, eu tinha pagado só uma parcela do convênio. Ou seja, eu não vou poder ter neném no convênio, porque eu engravidei, tipo, bem quando eu comecei a pagar o convênio. Então, foi um negócio assim meio que, né? Mas enfim. Aí, beleza, passei na consulta, falei tudo isso pra médica, bonitinho. Não engordei muito. Da primeira consulta até a segunda, eu engordei 3 quilos. Mas, quando eu passei no convênio, eu não tinha engordado mais nada. Tava com o mesmo peso da outra consulta do posto. Não, engordei 2 quilos. Tô toda enganada. Porque a gente, quando a gente fica grávida, a gente fica meio assim esquecida das coisas, tá? Já vou avisando pra vocês que isso é normal. E aí, eu fiquei, deixa eu ver, passei na consulta, aí eu fiz a primeira morfológica do primeiro trimestre, que eu fiz com 13 semanas. Só que era pra eu ter feito a morfológica com 13 semanas. Deu um probleminha lá na clínica onde eu fui fazer o exame. E eles não me fizeram a morfológica, me fizeram a obstétrica. Eu cheguei em casa e fui perceber isso só depois que eu cheguei, abri o exame pra ver. Falei, esse ultrassom tá muito simples. Não é a morfológica, até porque nem tava escrito que era morfológica, tava escrito obstétrica.
Fiz essa, fiquei bem pistola, porque era pra eu ter feito a morfológica pra ver se o neném tava bem, pra ver a TN, que é a translucência nucal, pra saber se o neném vai ter alguma deformidade, alguma anomalia de cromossomo, coisa assim. E aí, o que que acontece? Fiz a morfológica na outra semana, porque eu briguei porque eu fiz um barraco, né, pra poder conseguir fazer, porque eu paguei, que eu não sou obrigada a nada. Enfim. Aí fiz a morfológica com 14 semanas e, gente, não tinha conseguido ver o sexo do neném, porque dizem que dá pra você ver com 3 meses, eu não consegui ver. Fiquei bem, meu Deus, eu não vou conseguir ver o sexo dessa criança. E aí eu fiquei muito assim, aflita, porque eu achava que, né, ia dar pra ver, pra eu já começar a me preparar, porque, gente, dá um friozinho na barriga, entendeu? A gente fica toda preocupada com as coisas, de não dar de comprar as coisas, e ainda mais uma pessoa ansiosa que fica toda, né, habitolada, não consegue esperar nada. Enfim. E aí, quando eu fui fazer todo esse negócio de pré-natal, os caramba, né? Aí a médica falou que o meu neném tava tudo bem, que graças a Deus ele tava bem, que ele tava se desenvolvendo muito legal, que o coraçãozinho dele tava batendo na frequência boa. E aí, beleza. Foi a última vez, aí depois eu peguei e fui passar na consulta, ela me pediu pra fazer a morfológica do segundo trimestre, que é essa de 20 semanas que eu fiz. 20 semanas e alguns dias eu fiz, né? Que é com 20 a 24, 23 semanas, 22, uma coisa assim, não me lembro. Fiz essa morfológica, meu neném tá super bem, descobri o sexo dele, que é o menininho, é o meu Samuel, que eu tanto pedi a Deus. E vou passar na consulta agora no sábado, né? Que eu vou estar completando 23 semanas. E, gente, tá sendo assim uma experiência muito legal. Claro que não é só rosas, não é só flores, a gente sente dor, a gente sente cólica, a gente sente muito calor, ainda mais nesse tempo. Eu digo mais eu, assim, porque na minha experiência eu tô sentindo muito calor. Agora que eu tô tendo mais ânimo para as coisas, porque no primeiro trimestre é muito mais complicado para você sentir disposição para fazer alguma coisa. Você fica mole, fica fadigada, você faz as coisas à prestação, porque você começa a fazer um pouco, daqui a pouco você tem que parar para você descansar. Porque, enfim, você tá carregando uma vida. O seu corpo, ele tá bombeando muito mais sangue do que ele bombeava antes. Ele tá trabalhando mais vezes do que o normal. E então, assim, tudo isso influencia. Então, você que tá passando por essa experiência agora, ou você pretende passar, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. O meu neném, gente, ele começou a mexer, eu juro pra vocês, eu comecei a sentir ele tremer com 8 semanas. 8. E muita gente falou assim, ai, é gases. É não sei o quê. Gente, a gente sabe a diferença de gases, né? Pelo menos eu acredito que alguém saiba, né? Eu sei no meu corpo como que ele funciona. Eu sei quando eu tô com gases e sei quando que é o bebê que tá mexendo. No começo dá pra dar uma confundida, não vou mentir. Mas, assim, eu sabia que era ele que tava mexendo, então aquilo me confortou muito quando eu fiz o exame e vi que ele tava bem. E depois, quando foi com umas 14 semanas, eu comecei a sentir umas ondinhas, bem de leve, muito de leve. Porque meu bebê, ele é bem agitadinho, né? Ele mexe bastante, graças a Deus. E muitas mães de menino falam que os meninos são mais preguiçosos, mas o meu mexe bastante. E eu quero que vocês me contem a experiência de vocês. Essa foi a minha experiência resumida desde o começo da minha gestação até agora. Pretendo fazer mais vídeos para vocês para poder relatar semana a semana. Essa semana agora, no sábado, eu completo 23 semanas. Vou contar para vocês depois que eu for na consulta, como que foi, como que funcionou. Pra gente ficar batendo esse papo, vocês contarem a experiência de vocês e eu dividir a minha com vocês. Tá bom? Gente, o vídeo ficou um pouco comprido. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês assistam, espero ter ajudado alguma de vocês, pelo menos nem que seja uma, já vou ficar feliz, entendeu? Coloca aqui nos comentários aqui o que, que você achou, como é que tá sendo a sua experiência, né? Curte, compartilha, se inscreva no canal e divulga pra todo mundo, tá, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima!